Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para você, aluno sobre o meio ambiente. O meu nome é Gabriel Ramos e vamos dar continuidade ao nossa primeira aula falando sobre Constituição, classificação da Constituição, conceito de Constituição. E agora nós vamos falar sobre aplicabilidade das normas, ok? E o que vai ser a aplicabilidade da Constituição? É a forma, é o poder que essa norma terá para reger a sociedade. Ela vai poder ser de eficácia plena, eficácia contida ou eficácia limitada. A plena é aquela pessoa que ela é foda e ela sabe que ela é foda e não há nada que você possa dizer ou fazer a ela que ela vai continuar sendo foda. Meu pai é uma pessoa plena. Meu pai é uma pessoa calma, sabe? O mundo tá acabando do lado dele. Tá eu correndo igual o boneco do Cid. A gente vai morrer! E meu pai bem assim, ó. Calma, pô. Calma. Ele é pleno. Ele é pleno. O contido é aquele que assim, ele é bom, pô. Ele é bom, mas ele é tímido. Ele é tímido e quando ele é tímido, ele deixa as pessoas montarem nele e falar o que ele não pode. Eu tenho um colega que ele é muito bom. Sabe? Ele é advogado conceituado lá em Minas. Ele faz tribunal do júri e etc. Ganha. O cara é pago para ir de outra cidade para ganhar tribunal do júri. Mas o cara é timidão. Timidozão assim. Fala, pô, Arthur, tu é foda. Ele, sou não. Sacou? Ele é contido. O limitado é aquele colega teu que fala que vai ser astronauta. Aí você fala, pô, vai lá. Mas por dentro você fala, ô amor, a gente sabe que ele é meio limitado, né? Então assim, não falem isso de seus amigos, tá? Essas são as diferenças das normas. Lembre do meu exemplo que você vai entender que faz muito sentido. Quem foi que inventou essa coisa de norma? Foi o senhor Tela Preta, tá? Pra quem não sabe, foi o senhor Tela Preta. Brincadeira. Aplicabilidades nas normas. Quem criou isso foi Afonsinho. Quem lembra do Afonsinho? Do nosso primeiro bloco. Afonsinho criou e dividiu em eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada. Olha só o que é uma norma de eficácia plena. Uma norma de eficácia plena são aquelas que, desde a entrada em vigor, produzem ou podem produzir todos os seus efeitos. As normas de eficácia plena não exigem a elaboração de novas normas legislativas. E elas são direta, imediata e integral. Direta, ela não depende de outra norma. Imediata, ela já nasce apta para fazer acontecer. Integral, não pode sofrer qualquer tipo de limitação. Professor, me dá um exemplo de norma de eficácia plena. O repúdio ao racismo. Né? Se o Brasil está falando repudiamos ao racismo, a partir daquele momento é crime. A partir daquele momento é crime. Ela é imediata, ela é direta, por quê? Porque não vai precisar de uma lei depois, tá certo? Ela é integral porque não vai poder vir uma lei depois, um instrumento jurídico depois e falar é racismo, tal coisa, pero no mútuo, Não, é racismo, ponto final. Mas olha só, uma coisa aqui que eu não coloquei no slide, mas como você está prestando atenção na aula, você vai saber do que eu estou falando. Olha só, a gente está falando que ela é apta para produzir todos os seus efeitos desde a entrada em vigor e que ela não poderá ser restringida por uma lei posterior. Ok? Ok. E se vier uma lei aumentando aquilo ali? E se vier uma lei regulando aquilo ali? Falando, olha, é racismo é contra negro, contra branco, contra amarelo, contra xiita, contra sunita, tá certo? Contra azerbaijano, contra sulista, contra paulista, contra carioca, contra mineiro, racismo, xenofobia contra mineiro. É 3 vezes pior. Como é que vocês conseguem ter raiva da gente, só? Entendeu? Então, se vier uma lei regulando, aumentando os poderes dessa norma, aí pode. O que não pode vir é uma lei posterior restringindo. Então, se vier uma questão falando que uma norma de eficácia plena
não poderá vir uma lei posterior versar sobre ela, tá errado. Tá errado. Pode até vir, o que não pode é restringir. Ok? Dancinha pra gente ir pra próxima. Próximo slide. Vai ser o que? Norma de eficácia contida. Norma de eficácia contida ou prospectiva. O Constituinte relegou o suficiente os interesses relativos a ela. No entanto, o mesmo Constituinte deixou uma margem de atuação restritiva. Ou seja, ela tá praticando todos os efeitos dela. Tá certo? Todos os efeitos dela. Só que poderá vir uma lei depois e restringir esse poder. E o que pode vir depois e restringir esse poder? Um legislador infraconstitucional, ou seja, uma lei ordinária, uma lei complementar, outras normas constitucionais e conceito ético-jurídicos consagrados, ou seja, tal crime será crime mijar na rua desde que ofenda a ordem pública e os bons costumes. Aí tem que vir um regulamento dizendo o que é ordem pública, o que será considerado bons costumes. Tá certo? É uma norma de eficácia contida ou prospectiva. Quer um exemplo? Tem um exemplo na nossa Constituição. Tem um inciso que ele diz que é livre o exercício de qualquer trabalho ou função, ressalvados os casos especificados em lei. Por quê? Porque imagina for livre e pleno exercício da medicina. O que ia ter de açougueiro por aí fazendo cirurgia plástica, colocando botox ionizado, que não sei o que você está precisando fazer. Eu descobri um lugar aqui em Brasília que é R$500. Vou fazer. Deixa só o professor André pagar. Aí eu vou fazer um botox. Entendeu? Então, assim, imagina se um auxiliar administrativo puder sair aplicando botox por aí. Então, como oferece risco, a lei deixou uma margem para algumas profissões serem regulamentadas. E são regulamentadas por quem? Pelos conselhos federais. Conselhos federais e conselhos regionais. Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Biologia, Conselho Federal de Medicina Veterinária, Conselho Federal Conselho Federal Contábil. Todos esses conselhos eles têm esse requisito. Ou seja, a Constituição ela veio e falou que é livre e pleno exercício do trabalho. Pero no mucho, porque pode vir uma lei depois e restringir tal coisa. É o caso dos advogados com a OAB, que não é uma autarquia como todos os outros conselhos federais, porque ela possui uma característica sui generis, entendeu? Única. Pode, entendeu? Olha aqui um exemplo pra gente. O artigo 5º, inciso 8º, diz que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se eximir de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir fixação de prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, ninguém será privado de motivos. E se eu me privar de um motivo por convicção filosófica, e não houver uma lei depois que fixe uma prestação alternativa, aí ela vai ter uma eficácia plena. Entenderam a diferença? Ela vai ter plena. Ela fala, você vai ser preso porque você não se alistou. Não tem uma lei dizendo que não vai acontecer comigo. E a minha religião não me permite alistar. Agora, se vem uma lei, aí sim, aí você vai ter que cumprir essa prestação. Lembre-se, uma norma de eficácia contida, ela vai ter seus plenos direitos até vir uma lei que irá regulá-la. Entendeu? Se não vier uma lei, ela é plena. Ela é que nem meu pai. Tranquilona. Entendeu? E tranquilona e poderosa. É isso que acontece com uma norma de eficácia contida. Ela é plena até vir uma lei e capar ela. Ok? E por isso que diz que ela é o quê? Que ela é direta, imediata e não integral. Não integral. Ok? Agora a gente vem à norma de eficácia limitada. Limitada. Que são aquelas que não produzem seus efeitos com a mera entrada
em vigor, ou seja, ela pode estar lá e ainda que ela esteja lá, ela não vai produzir efeito. Elas possuem aplicabilidade indireta, imediata e reduzida, ok? Por quê? Porque elas dependem de uma norma infraconstitucional. Apesar de serem normas de eficácia limitada, elas possuem eficácia jurídica mínima. Aí quais são os dois efeitos? Os dois efeitos que ela vai ter, ok? Primeiro, ela vai proibir que alguma lei que seja contrária a ela possua eficácia, ok? É o que a gente chama de eficácia negativa. Ela não pode fazer nada, mas ninguém também pode discordar dela, entendeu? É aquela pessoa que você tá, pô, lava a louça lá, e ela fala, ei, eu sei o que eu tenho que fazer, eu odeio que me mandem lavar a louça porque eu sei o que eu tenho que fazer. Então fácil, caralho. Entendeu? Ela é contida. Então, assim, ela não tem nenhuma eficácia, na verdade tem uma eficácia mínima, ela não tem nenhuma aplicabilidade ali na hora, mas ninguém pode discordar dela. Entendeu? Se vier uma lei falando que, versando por algo que ela proíbe, essa lei, ela será inconstitucional. Inconstitucional. E ela também vai ter o efeito positivo, que é o quê? Se ela está pregando alguma coisa, vai precisar de uma regulamentação depois, ok? E essa regulamentação é um efeito positivo da norma constitucional de eficácia limitada. Olha só que legal. Vamos lá, vamos ver o que Afonso disse. Utilizadas para propor a estruturação e organização de determinados órgãos, entidades ou institutos. Chato. A lei regulará a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. Isso é uma norma de eficácia limitada, ok? Ela está falando que a lei irá regular uma organização. E olha só, ela pode ser impositiva, uma vez que ela afirma que a lei vai fazer isso, ou ela poderá ser permissiva, uma vez que ela fala a lei pode fazer isso. A lei pode fazer isso. E as normas declaratórias de princípios programáticos são aquelas em que o Constituinte se limitou a traçar princípios e diretrizes de determinados interesses. A presença de tais normas declaratórias é que nos permite considerar a nossa Constituição dirigente, ok? É o que a gente já falou sobre isso, é o direito de fazer, né? São direitos sociais. Faça, Estado, me dê luz, me dê água. Quando a norma fala será a dignidade da pessoa humana, é o que? É uma norma de eficácia limitada, ok? Ok? O inciso 8º do artigo 5º da Constituição Federal dispõe que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Essa é uma norma de eficácia plena. Ela é plena? Deixa eu até marcar aqui, para você não responder errado. Ela é plena? Não, porque a lei depois irá estabelecer. Ela é programática? Ela está falando, olha só, uma programática, ela promete. Programática promete. Prome. Uma programática, ela promete alguma ação do Estado. Ela está prometendo alguma ação do Estado? Não. Contida porque detém eficácia, mas essa pode ser restringida por lei? Limitada porque depende de lei regulamentadora para ser executável? Ela depende da lei? Ela depende da lei? Atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ela depende da lei. Mas olha o que tem aqui no começo. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Então a gente vê que é uma norma de eficácia contida, porque ela tem eficácia, mas poderá ser restringida por lei. CESP 2021, promotor de justiça substituto. Toda norma constitucional goza de eficácia jurídica. Normas de eficácia plena independem de regulamentação para surtirem efeitos. E normas de eficácia limitada
tem eficácia plena, mas sua eficácia pode ser restringida por lei. Toda norma constitucional goza de eficácia jurídica? Sim. Sim, o caso da norma de eficácia limitada, ela tem uma efetividade mínima, mas ela tem sim, ok? Apenas o item 3 está certo, vamos cortar. Apenas 2 e 3 vamos cortar, ok? Normas de eficácia plena independem de regulamentação para surtirem efeitos. Ok. Ok. Então aqui a gente já tem a primeira certa e a segunda certa. Então todas as opções ainda estão válidas. E normas de eficácia limitada têm eficácia plena, mas sua eficácia pode ser restringida por lei? Não. A norma de eficácia contida. A norma de eficácia contida tem eficiência plena e ela pode ser restringida por lei. Então todos estão certos? Não. Apenas os itens 1 e 2 estão certos. Mais uma questãozinha. As normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que imediatamente aplicáveis, diferentemente da norma de eficácia contida que, embora constitucionais, podem ser restringidas pela superveniência de lei infraconstitucional ou mesmo por outras normas da Constituição. Certíssimo. Certíssimo. É correto afirmar, da outra aula, em se tratando de norma constitucional contida, enquanto não sobrevier condição que reduza a sua aplicabilidade, considera-se plena a sua eficácia. Certíssimo, certíssimo, e foi isso que a gente acabou de falar. IPSES 2020, Auditor de Finanças e Controle, o grau de eficácia de uma norma constitucional não pode ser aferido a partir da sua entrada em vigor, sendo necessária para tal aferição a verificação de incidência de lei em um caso concreto. Isso aqui está errado. Por quê? Porque a norma de eficácia plena, ela vai sim produzir os efeitos logo da entrada na Constituição. Ok? Gente, sobre a aplicabilidade das normas, é só isso que a gente tinha para falar hoje, tá? Então, olha, tem dúvida, entra no grupo do Sobre o Meio Ambiente, coloca lá, Gabriel Ramos, vocês vão me encontrar, você me manda um WhatsApp. Você sabia que sobre o meio ambiente você pode mandar um WhatsApp direto, professor? Primeiro manda no grupo, né? Pô, primeiro manda no grupo. Aí se alguém não responder, pode mandar. Manda direto, senhor. Porque o professor vai te responder com todo carinho, com toda dedicação. Tá ok? E olha, um grande beijo para você. Faça revisões, façam questões, tá? Não saia dessa matéria aqui, de toda essa nossa primeira aula, sem responder pelo menos umas 100 questões ali. Esteja afiado, depois você só retorna para revisar, ok? Por favor, gente, faça isso por mim, faça isso por você, tá? Eu tô contando com a sua aprovação, ok? Então um grande abraço e tchau, tchau.